Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Júlia, como solicitado pela Vossa Senhoria, eu fui assistir o filme A Substância, que é um filme que ganhou o Festival de Cannes, da diretora, como é que é o nome dela? Coralie Farjat. Coralie Farjat, enfim. Mas é algo nesse caminho. O problema dela é que ela tem um nome difícil pra gente. Não, o problema é que a gente não fala francês. Ou isso. Mas, então, fui assistir o filme A Substância, que fala a história de uma mulher que... Vou dar... gente, é spoiler, tá? Não, isso aí é a sinopse. A gente não vai... Tá. A gente vai entrar... A gente vai dar spoiler ou não vai dar spoiler? Eu acho que vai acabando dar spoiler, porque a gente vai comentar algumas coisas do filme. Então aviso contém de spoiler. É. Contém spoiler. É a história de uma mulher, uma apresentadora de TV, que tinha sido uma atriz muito famosa, ganhadora de Oscar, com estrela na Calçada da Fama, e ela recebe de uma pessoa anônima uma substância que faz com que ela se divida em duas pessoas, uma mais nova, mas sendo a mesma pessoa. Mas antes disso, ela tem essa carreira brilhante, não sei o quê. E ela é substituída. Ela fez 50 anos. Fez 50 anos, no dia do aniversário dela, ela é demitida. E isso dá um pontapé numa crise existencial para ela, de que ela foi jogada no lixo. Aí ela recebe a substância. Ela recebe essa substância e que ela muda, essa substância modifica o DNA dela e ela vira duas pessoas, mas continua sendo ela. Uma pessoa mais jovem e o corpo dela mais velho, e ela tem que alimentar. Ela precisa passar uma semana sendo uma pessoa mais jovem e a outra semana sendo ela, na idade dela de 50 anos, com o corpo dela de 50 anos. A substância promete entregar a ela a melhor versão dela. Isso. E aí, o que seria, na proposta deles, uma mulher mais bonita, mais jovem, enfim. Isso. E aí você saiu muito indignada do filme. Não, foi muito engraçado, gente, porque foi o seguinte, eu fui assistir o filme desavisado, só sabia que era um filme que bombou lá em Cannes, um grande filme de uma grande cineasta que estava chegando, uma mulher muito potente, Demi Moore voltando num papel interessantíssimo. Eu fui assim. Então fui com o peito abertaço. Só que, porém, contudo, todavia, eu odeio... qual é o nome disso? Body horror. Difícil falar isso, né? Mas, enfim, Body filme horror. Filme de terror que tem vísceras, sangue, corpo. Eu sou sensível. Então fui lá de peito aberto, assim, achando que a vida era bonitona. E saí de lá, porque é isso, é um filme que trabalha nessa área. Então, pra mim, eu não aguentava. Porém, voltei, falei pra Tatá, odiei. Saí de lá com ódio no coração. Só que fiquei obcecada, porque eu queria entender por que eu fiquei com ódio. E aí, obviamente, entendi que eu não sou um público pra ver filme de terror assim. Filme de terror de qualquer forma. Mas, realmente, é um super filme. Assim, eu tenho questões com a direção e tenho questões com o roteiro também. Assim, o conceito do filme eu acho muito legal, né? Essa história de... primeiro que é um mundo... Eles apresentam um mundo patriarcal muito... que exibe muito uma branquitude, né? Com aqueles homens, os CEOs, você vê todo mundo muito branco ali, os caras brancos que comandam e que são as pessoas que ditam quem deve ainda ser valorizada, até que ponto a gente ainda presta, né, para alguma coisa. É sobre isso, né? É sobre essa pirâmide de poder, estrutura de poder que... Sim, mas eu acho muito interessante que eles não colocam nenhuma pessoa preta ali no meio dos CEOs mesmo. O cara que manda na emissora de TV, o cara branco, o cara escroto, o cara grosseiro, o cara horroroso, né? E depois, quando tem um encontro lá, quando a menina mais nova vai se apresentar, a Sue vai se apresentar,
Eles estão ali como quase abutres em cima dela, né? Você parece que eles vão comer a carne daquela mulher mais nova. E é meio que isso mesmo que o filme representa. Agora, me incomoda um pouco a forma... Eu entendo a intenção, como ela exibe a bunda o tempo todo, mas talvez eu acho que seja uma objetificação que vai além do que se propõe, sabe? Tanto close em bunda, tanto close em peito, principalmente na bunda da Sul, sabe? O tempo todo em virilha. Isso, para mim, me incomoda um pouco quando vai para o audiovisual, por mais que eu saiba que seja uma intenção crítica, eu acho que acaba fazendo o efeito contrário, sabe? Eu entendo, mas eu acho o seguinte, é um filme de terror, então... eu acho que os elementos, ela constrói muito bem todos os elementos, então assim, esse excesso, essa câmera lambendo todas as partes do corpo dela, eu entendo, eu acho que o simples fato de causar esse incômodo na gente, já é ela causando uma emoção. Mas eu me pergunto se causa incômodo na gente e se talvez não cause incômodo nos homens quando forem ver, entendeu? Talvez. E tem outro diretor também que faz muito isso, sabe? Ele coloca a crítica, mas acaba na coisa do corpo, mas acaba sendo uma exposição exagerada do corpo de uma mulher. Mas aí se você pega também o todo do filme, na verdade a crítica tá bem construída, porque assim, você pega uma mulher que tá incrivelmente bem, a Demi Moore, no filme ela tem 50, na vida ela tem acho que 60. Ela está, e ela é o padrão do padrão do padrão, né, da indústria, tem uma carreira, enfim, ela é o topo de linha de beleza por muitos anos e ainda então assim, ela é uma ótima figura e você coloca ela como sendo essa figura que é descartada com 50 anos e quando ela é descartada, ela ainda está incrivelmente linda e ela, tipo, basicamente, isso me lembra um pouco o Retrato de Dorian Gray, sabe? Ela basicamente faz um acordo para ficar uma versão ainda melhor dela e a partir daquele momento o corpo dela vai, enfim, na dinâmica lá do filme, envelhecendo. Eu acho que a diretora ela faz um contraponto muito interessante entre juventude, essa juventude da Sul, vibrante, não sei o quê, e a da Elizabeth, quando ela vai envelhecendo, até que ela vira, enfim, acho que o limite do que a gente conhece de envelhecimento físico humano, e de repente ela vira um monstro. Sim. Eu acho que ela passeia pelos corpos, ela passeia pelo... tanto o que é considerado mais bonito fisicamente feminino até o que é considerado mais feio, entendeu? Sim, isso sim, mas eu realmente o apelo exagerado na virilha e na bunda, eu achei que pegou demais pra mim, assim. Não, eu entendo que é um ponto, eu também já ouvi pessoas falando sobre isso, do tipo... Não sou só eu? E tem até um nome pra isso, male gaze, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu entendo que ela trabalha... É um filme sobre o corpo feminino, sobre como a mulher... existe toda uma importância em torno do corpo, da beleza, da estética, do que ela aparenta e de como você é descartada quando você sai disso, mesmo você é uma figura de sucesso. E eu acho interessante quando ela se transforma nessa figura amorfa, que eu acho que a gente vai sendo tão carcomida por essa pressão do social que internamente você pode externamente estar Sul, mas internamente você é aquele monstro. Isso realmente é muito bom. Eu acho que é isso. E assim, o quanto a gente, de uma certa forma, vive isso, né? Eu aplico botox, eu coloco coisinhas no rosto. Eu ia falar isso. Que em algum lugar... Eu me olho aqui na câmera e assim, eu fico o tempo todo imaginando o que eu posso mudar. Como eu posso parar esse processo do envelhecimento, que é exatamente o que ela tenta fazer. Né? E não só parar, ela tenta voltar, né? Mas por quê? Pelo seguinte, às vezes você vê que ali ela também faz um contraponto que quando ela é Sul, ela sai, ela vive a vida, ela é a nova queridinha dos Estados Unidos, ela pega
os programas, as capas de revista, não sei o quê. Ela é uma potência só. E quando ela volta a ser a Elizabeth, ela fica para dentro, ela começa a ter uma compulsão com comida, ela fica sozinha, a casa começa a ficar bagunçada. Então, é como se ali ela construísse uma imagem de que quando você é jovem, você tem o mundo todo te consumindo. E depois, quando você é descartado, você vai para um isolamento, vai para a solitária. E esse ponto da solidão, eles falam o tempo todo no filme, né? Você vai ficar sozinha, você vai ficar sozinha. E de fato ela fica. Tirando o cara que aparece, que estudou com ela sei lá, no primário e que quer sair com ela, de fato ela fica muito sozinha. É uma coisa assim, todo mundo só dá importância a você quando você está jovem. E acontece muito isso na nossa sociedade. Quantos idosos a gente não vê aí que são abandonados pela família? E você lembra da coisa do filme que coloca assim... Quando é Elizabeth, eles colocam aquele buquê de flores com a mensagem: você foi muito importante, alguma coisa no passado, e pra sua você vai ser. Então também tem isso que pra mim me pega muito, é tipo, caraca, cara, porque a partir do momento que ela foi descartada, ela tá morta. Tudo foi. Não tem mais o presente. Sim. E aí você perde o seu presente, você perde o estar viva, né? Então, eu também acho interessante esse lugar que a Coralie propõe. E a cena que ela marca o date e ela não sai também, acho uma cena primorosa. Essa cena me pegou muito. Porque mexe com, assim... Mexe com tanta coisa, né? Você não atender as expectativas do outro, mesmo que o outro fosse, tipo, um cara medianíssimo comparado a ela, tipo, até feio, sabe? Mas você não atender as expectativas do outro, assim. Às vezes em casa eu fico me pegando assim, sei lá, vejo um cara bonitinho, eu me pergunto assim, será que esse cara ficaria comigo? Sabe? Porque ele é muito, sei lá, joguei aqui, Cauã Raymond ficaria comigo? Eu acho que não. Mas não porque eu não sou uma pessoa legal, porque eu não sou tão gata quanto ele. Entendeu? O padrão de beleza de Cauã Raymond É que tu pegou o topo da linha, né? Peguei. Mas é essa, assim... Tá, menos que... Sei que você é Cauã Raymond. Menos, mas mesmo assim, um cara muito gato, entendeu? Eu sempre fico com a sensação que eu sou menos que o... E eu já fiquei com gente gata, tá, gente? Fiquei com gente muito gata. Famosos, inclusive não posso dar aqui e falar o que é. Já peguei gente muito gata. Mas sempre eu tenho a sensação de que assim, eu sou menos, sabe? Que esse cara poderia estar pegando alguém muito mais gato, poderia estar pegando a Graça Massafera, sabe? Então, essa cena me pegou, eu falei assim, caralho, cara, ela é uma mulher linda, maravilhosa, e encontrar, sei lá, deixa um cara mas muito... você comparar isso com homem bonito... Tudo bem, mas isso acontece na nossa vida com homem feio, amiga. Isso que é maluco. É. Porque assim, eu me considero uma pessoa relativamente bonita, entendeu? E aí quando chega um cara meio merda, e ainda assim eu me pergunto se o cara poderia ficar comigo... Por que esses pensamentos intrusivos ainda, sabe, estão introjetados na gente? Isso é uma loucura. Porque, na verdade, a maneira que a gente é estruturada é para que o valor esteja na nossa aparência, ainda para eles não. Então, ali aquela cena é ela não dando conta da aparência dela. Porque ela não dá conta de que ela tá um pouco mais velha. E o que é doido, cara, que ela ainda é maravilhosa. Linda. Então, quando o filme vai avançando e ela vai passando pelo processo de destruição, enfim, né, ela vai entrando num processo muito acelerado, você vê, cara, ela tava tão bem, que merda que ela começou isso. E tem uma coisa muito interessante que todo mundo sempre fala, o cara lá que manda a substância, ele fala assim, não se esqueça, vocês duas são a mesma pessoa. E em algum momento, ela mais velha se desconecta dela mais nova, né? Não se reconhece. Na verdade, a mais nova não se reconhece nela. Então, acaba sendo uma dualidade que você tem, assim, quem eu fui e quem eu sou hoje em dia, sabe? Quem eu fui quando tinha 20 anos, sabe? Essa pessoa ainda está em mim? Essa pessoa
provavelmente, porque essa pessoa, eu ainda sou uma pessoa que sai, bebo, fico bêbada, faço merda. Mas essa pessoa é tão maneira assim também, sabe? Essa pessoa é tão legal. Aí você acaba comprando mais ela mais velha do Mas que você ela mais sabe que, nova. pra mim, é um filme que fala muito mais sobre a pressão externa. Porque é o seguinte, se não fosse um mundo em que você perdesse o seu valor, se a gente não perdesse o nosso valor, se a gente continuasse tendo a potência de seguir em frente, acho que ninguém tomaria uma substância pra parir uma pessoa pelas costas. Entendeu? Então, assim, acho que se não fosse tirado tanta coisa da gente só porque a gente envelheceu, eu acho que ninguém faria isso. Então, eu acho que não é muito sobre virar e perguntar: você tomaria uma substância para ter a sua melhor versão? Cara, por que a melhor versão é mais bonita? A melhor Mas é versão isso que não eu tô pode ser mais falando. inteligente? Mas é isso que eu tô falando. No filme, pra mim, me passou a versão dela mais velha, que continua sendo ela mais nova, é muito mais interessante do que a versão dela mais nova. Muito mais. Não tem comparação, assim. A versão dela mais nova é uma bobinha, sabe? Cute girl que vai lá tentar impressionar todo mundo com a bunda e com o corpo perfeito. Mas por isso que eu acho que tem a ver com a sociedade, com como a sociedade funciona. Porque você vê que a novinha tem espaço, tem poder e entra nos ambientes e cresce. E a mais velha é demitida. Não, total. E aí, em relação ao filme, a direção, depois tem uma parte do filme que eu me perdi, porque eu achei também que saiu um pouco da... Tem um limite da realidade, sabe? Você tem um limite ali que eu acho que ela cruzou, passou e aí depois descaralhou de vez. Da fronteira do que pode ser real, do que pode não ser, sabe? Tipo, a véia tava véia e começou a correr do nada, sabe? Deixa de ser outra. Tá véia e começa a correr do nada, sabe? Não, a única coisa que eu achei que foi a Su deu um chute na Porra, Elizabeth sabe? véia, que, porra, ela, depois daquilo, ela ainda levantou? Sabe? Pelo amor de Deus. Entendeu? Mas então, ainda assim, eu odiei essa cena, tá? Meu corpo contorcia. Mas é um filme de terror. E aí você vê, quando ela começa a espancar uma mulher de 120 anos, é tão cruel. E ali eu acho que ela mostra claramente como a gente trata a velhice. É assim que a gente trata. Dentro da gente, né? É uma loucura. Porque principalmente que era ela batendo nela. Não era ela batendo em outra pessoa, era ela porrando ela. Ela acabando com ela velha. Agora é um filmão, Tatá. Filmão. Eu não consigo assistir de novo, porque realmente não gosto de filme de terror. Mas a Coralie, se é assim que fala o nome dela, tá de parabéns. Parabéns, Coralie. E assistam, A Substância ainda está nos cinemas. E acredito que depois vai entrar no MUBI, acredito eu. Porque acho que é produzido pelo MUBI. Agora a gente vai conversar com Raquel Ripani, que é uma atriz que eu conheço de longa data, inclusive amo. Só que já tem um tempinho, eu tenho acompanhado ela nas redes sociais e o conteúdo dela é maravilhoso. Então, assim, inclusive lá aprendo muitas coisas. E nesses dias vi um dos vídeos, um dos conteúdos que ela postou, que era sobre boy sober / boy free. E fiquei muito curiosa, quero saber mais. E ela tá aqui para conversar com a gente. Raquel, me conta isso. Primeiro me conta. A gente está tendo contato com esse seu lado feminista. Da onde veio essa estudiosa feminista? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Que honra estar aqui. Mais ainda encontrar as aliadas e formando essa rede. É uma coisa que está acontecendo nessa quarta onda aí do feminismo, que eu tô... É uma pequena felicidade em meio a muitos assombros do dia. Para mim, o feminismo... Eu sempre me julguei feminista. Eu acho que a gente já cresceu numa época com aquela sensação de o feminismo já conquistou o que precisava conquistar antes do Me Too. Para mim, o Me Too foi um divisor de águas, porque tendo trabalhado como atriz desde muito cedo e vivido nesse meio nos anos 90, 2000, eu tinha vivido muitas coisas e eu achava que a gente conseguia, que tudo bem, dava um jeito e tal. E eu acho que, para mim, o acordar feminista veio com a maternidade, com o teto de vidro, com fazer 40 anos e falar, não dá, não tem como ganhar esse jogo tá...
bet. Tá injusto, né? É bet, você não vai ganhar, entendeu? O sistema é muito maior do que o que a gente possa conseguir fazer com o nosso trabalho, com a nossa ambição, com a nossa seriedade, com botar o peso do mundo. Tem alguma coisa a mais aqui. Aí eu comecei a ler um pouco sobre. A pandemia precipitou muito isso também, então eu já estava me sentindo muito pressionada em direção a ver que sozinha eu não ia conseguir, e na pandemia eu comecei a me sentir muito sufocada. A história dos vídeos começa assim. Eu acho que a gente, como artista preso em casa, né, a gente perdeu muita gente, e para mim teve um momento em que eu me dei conta que eu estava escrevendo 30 projetos, sabe, entrando em tudo que era coisa, mas que ia demorar 5 anos para eu ter uma ideia, escrever um negócio, botar numa lei, conseguir captar, rodar a coisa, convencer o streaming a botar no ar 5 anos. E quando teve o episódio da Mari Ferrer, aquele assédio que foi narrado na matéria, né, da jornalista que foi processada posteriormente pelo juiz, em que aquela história horrorosa, eu falei, eu preciso falar agora, senão eu vou morrer, eu preciso falar. Não dá para eu escrever nisso uma história e esperar todo mundo, não. Aí eu falei, eu não sei com quem falar, eu falei, eu vou abrir a câmera e vou falar aqui no Instagram, sei lá com quem. Eu queria falar sobre arte, sobre artes plásticas, cinema, coisas ótimas, enfim, mas a minha indignação me fez abrir a câmera e falar, e aí o Brasil não deixou parar, porque todo dia acontece um absurdo diferente. E aí começou a acontecer é um microfeminismo, é um microativismo, é só para eu realmente manter a minha sanidade. Vocês viram que isso aconteceu, né? Vocês perceberam que isso aqui então eu posso continuar meu dia. Infelizmente, não tem nem que fazer pesquisa, né? Que tá aí todo dia. Depois que a gente vê os sistemas, é difícil de desver. E eu comecei a procurar bastante dados, informações estatísticas, referências, porque infelizmente, também a gente está vendo um surgimento e aumento de um movimento contrário, nós que falam uns absurdos, fala, mas nem todo homem, não, mas quem falou que os homens também sofrem violência doméstica, não, é mentira, 80% das denúncias de assédio, você ouve umas informações que são tão absurdas, que eu sei que não funciona, mas que eu precisava poder dar dados estatísticos, quem sabe como uma forma de dar alguma ferramenta, pelo menos de começar uma conversa que chegue a um ponto de convergência, porque eu não estou propondo a gente uma ruptura, eu individualmente, eu entendo quem tá, mas eu acho que para mim me definiram na rede vizinha falando que você está fazendo o que a gente está começando a chamar de feminismo conciliatório. E eu achei interessante, porque eu acho que a gente precisa conversar especificamente com os homens, porque se eles não se encarregarem também de estar com a gente vai ficar falando com as paredes, né? Ou com nós mesmas, e tá tudo bem. Foi bem isso que, assim, eu gostei muito desse vídeo que você fez que você falava do movimento Boy Sober, que, inclusive, eu pedi para que você fale um pouquinho mais, que tinha você usa como exemplo o movimento na Coreia do Sul, e aí você fala que agora a gente está passando pro Boy Free. Então, você explica pra gente um pouquinho o que é o Boy Sober, o que é agora um Boy Free, e para onde a gente está caminhando com isso? Eu vejo que tem um cansaço nas mulheres em relação a se relacionar com homens. Então, há um tempo, tinha uma trend, uma hashtag de mulheres falando, eu tô dando um tempo de namorar homem porque eu não aguento mais aplicativo. Isso até se refletiu no aplicativo que era o Bumble, ter feito uma campanha nos Estados Unidos, uma campanha super horrível que as mulheres odiavam, que eram umas freiras, assim, falando assim, vem cá, você não vai ficar celibatária, vai? Tipo, vai ficar solteirona mesmo? E aí as mulheres odiaram aquilo, surpreendentemente, só que não, e falaram, vou ficar, e me deixa em paz, não quero. Então elas começaram a falar, tô dando um detox de homem, vocês devem ter ouvido isso, né? Muitas mulheres começaram a falar, nossa... Amor, não só ouvi como fiz. Eu acho que eu tô num detox de homem involuntário, talvez. Involuntário? Amor. Não é muito involuntário, não, porque aí é uma coisa muito pessoal. Eu tô com duas coisas. Uma que eu tô focada muito em carreira, em trabalho, e realmente não tô com tempo para homem que tá começando. Então, e já não é voluntário, amor, já escolheu. Um pouco. E dois, um pouco de preguiça mesmo. Então. Tão bom ficar em casa do que sair pra um date merda. Mas é exatamente a respeito disso. A gente não tá mais baixando o sarrafo. E aí tem essa outra questão que deu um tempo, as mulheres ficaram boy sober um período e elas perceberam que não dava abstinência,
Tava tudo bem. Porque eu acho que a gente acaba buscando, principalmente depois dos 40, a gente acaba buscando prazer em outras coisas. E são coisas muito gostosinhas. Tipo, ficar em casa tomando um vinho, vendo um filminho em casa. Que gostoso! Sabe? Que delicinha! Na verdade, o que a gente percebeu com esse movimento é que a gente foi ensinado a centralizar os homens nas nossas relações. Exatamente. O centro da vida da mulher tinha que ser o relacionamento, portanto o homem, portanto o filho, o que você fosse. E quando as mulheres estão falando, tô de boa um tempo sem homem, e depois percebe que, na verdade, elas estão com a saúde mental melhor, que, né, eu falava, se você tem vinho, amiga, vibrador, um cachorro... Olha tudo que eu tenho! Você começa a falar, se você não me adicionar, não preciso muito, a gente tá formando redes. Então eu acho que primeiro isso que a Júlia falou, o sarrafo subiu, então a gente realmente vai dizer, cara, você vem para somar na minha vida, você vem para dividir comigo momentos legais, ou você vai ser uma fonte de sofrimento, e a gente estava vendo isso, porque a coisa dos aplicativos fazia com que os homens estivessem pegando um monte de mulher fazendo, você ficava ali no aplicativo esperando, ou o cara aparecia 2 da manhã para dar aquela... Você começou a ver que, na verdade, tinha se tornado... Você estava sendo um acessório, né? Você estava esperando que virasse um relacionamento muitas vezes. Aí, quando você deixa de ter essa expectativa e se afasta, você fica mais feliz. Não estou dizendo que sempre, que toda mulher, se o homem for o melhor, a mulher vai querer. Agora, se ele não for, ela tá de boa. É isso. Mas é que engraçado que a questão, porque boy sober tem a ver com sobriedade, né? E essa ideia da sobriedade me remete a, por exemplo, aos alcoólatras ou aos adictos, que eu acho que é um pouco diferente do que eu sinto. Assim, eu não estou evitando homem, entendeu? Porque quando você tenta a sobriedade, você meio que evita ficar naquilo. Né? Você ficar adicto àquilo, você consumir aquilo. Eu não estou evitando. Só não é a minha primeira. Se eu encontrar um cara legal na rua é ótimo, né? Pegar um cara legal na rua, vem cá, chega aqui, dá um flaco pra você. Mas se eu encontrar um cara legal, eu vou. Eu não estou lutando para não ficar com um homem. Essa é a minha questão, entendeu? Eu acho que a ideia do sober é porque o homem estava sendo tóxico, entendeu? Exatamente. Ninguém tá lutando pra... Não, porque eu acho que tem gente que opta por... Não, eu não quero. Durante um ano eu não quero pegar ninguém. Mas tem um porquê, né? Porque o entorno tá muito ruim. Então é melhor você evitar pra você poder, enfim, ter um mínimo de equilíbrio. Olha a ideia do roteiro, gente. Vamos fazer o filme do grupo de apoio das mulheres. Oi, meu nome é Raquel, faz 2 anos. Exatamente. Da codependência, né? Da dependência a macho. Pois é, eu acho que... Mas você acabou de definir o que é o movimento, na verdade. As mulheres, em geral, no Brasil, elas estão dizendo, eu vou se o cara me adiantar. Se for legal, se valer, enquanto valer. Eu vou tirar a ideia, porque tem uma geração de mulheres mais velhas ainda que a gente, que realmente não se entende no mundo se ela não estiver conectada a um homem. O status dela social é ser esposa de... com quem você está, ser mãe de... E aí a mulher está falando, nossa, eu não sou um aposto de ninguém, eu sou um indivíduo. E isso não é nem uma coisa que a mulher inventou, desculpa, só um adendo. O coletivo te impõe isso, né? A sociedade te impõe que você precisa estar acoplada com um relacionamento para você ter valor. Então, na verdade, a virada é a gente falar, desculpa, mas também nessas condições eu prefiro bancar a outra forma. A gente está percebendo que é um gaslighting, né? Que a gente precisa de um homem, que a gente precisa de um relacionamento, que você não vai ser completa sem um casamento, se você nunca vai saber o que é ser feliz se você não for mãe. E se não? E se a gente formar essas redes de amigas, de mulheres, de pessoas que se apoiam? E aí as mulheres estão percebendo que, na verdade, tinha uma sensação de bêbada, de estar apaixonada, de achar que o cara de correr atrás do cara, todo aquele rolê, os homens são de mate, né? Tem uma visão do homem central ali, que é da nossa geração e que essas mulheres estão ressignificando. As mais jovens, imagino que mais ainda, mas pra gente, que tem 40, vem nesse espaço de dizer, amigo, melhorem, vamos melhorar? Engraçado você ter falado, os homens são de Marte, e é pra lá que eu vou, né, que é a peça da Mônica, e é baseada, acho que não é baseado num livro, não. Mas os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, o livro. Isso, não é baseado, mas enfim, ela fez esse trocadilho no livro. Mas hoje em dia eu penso, os homens são de Marte, então eu vou pra Plutão.
Eu vou para Urano. Mas vem cá, mas você tava falando isso, por exemplo, é porque eu fiquei muito pegada com essa coisa da Coreia, porque eu, por acaso, comecei a ouvir umas coisas sobre feminismo lá, e aí tem esse movimento 4B, que eu não sei como é que fala em coreano, mas o lance é que as mulheres estão dizendo não para a forma dos relacionamentos. Não, a gente começa a achar que realmente não é vantajoso pra gente. Agora, o que é o boy free? E para onde a gente caminha com isso, uma vez que se a gente não conseguir estabelecer um diálogo, se os homens não começarem a ser, no mínimo, pessoas ok, como é que a gente volta a brincar? Porque, na verdade, a gente é um bicho coletivo, a gente precisa de relacionamentos. Como é que é isso? A gente está tendo uma cisão, né? Mas, desculpa, eu queria te pedir, Raquel, para até explicar um pouco da coisa da Coreia também, que a Júlia introduziu mas para quem não viu o vídeo. Sim. Bom, eu acho que essa pergunta que você fez é central, e eu acho que essa é a pergunta que muitas vezes os homens que estão sendo reativos ao boy sober e ao boy free não estão percebendo. Na verdade, não é que as mulheres no Brasil estão querendo exilar os homens ou estão... O boy free é quando você, depois do boy sober, você ficou um tempo sem homem, você percebeu que, na verdade, você tá feliz assim. Então, como você tá dizendo, você não tá procurando mais. Mas se acontecer, você tá aberta. Você até, inclusive, torce para que... Eu tenho certeza que esse podcast faz parte disso, inclusive. Você torce para que os homens ouçam, fale, puxa, que bacana, melhorar, né? Vou ouvir isso, vou me entender, vou me colocar, vou parar de... Enfim, vou crescer. Vou me tornar um ser autônomo, vou tornar um cara que sou responsável por mim mesmo, emocionalmente, enfim. E aí eu vou poder encontrar uma mulher. Enfim, a gente gostaria que fosse isso. Agora, o boy free está no lugar da mulher dizer, se não for nos meus termos, eu vou ficar só. E tudo bem. Não estou dando tempo de homem. Esse é o meu default agora. Não é uma mulher que precisa de um relacionamento. É uma mulher autônoma que, se aparecer um cara muito legal, eu vou considerar. Se não, assim ficarei. Estou pagando já obra com as minhas amigas para fazer um retiro quando a gente ficar mais velho. Sabe? É um plano de vida, uma forma de você ver a sua vida sem centralizar homens. Isso é o boy free. É engraçado que me veio a imagem rolou isso na campanha agora lá nos Estados Unidos, a Mulher dos Gatos, né? E que até a Taylor Swift, quando demonstrou o apoio dela para Kamala, ela fez uma foto segurando um gato, né? Porque a Kamala, enfim, ela é uma mulher sem filhos. E aí o Trump começou a chamar ela da velha dos gatos, alguma coisa assim. E eu acho muito interessante, porque realmente agora a gente tá falando, cara, tá boa, pega o gato aqui e mostra, amo, prefiro ficar assim mesmo. Porque antigamente eu acho que o que era o maior terror pra mulher é ser chamada dessa mulher solitária, a solteirona. E eu acho que agora a gente tá falando, cara, tá boa, prefiro 1000 vezes. Aliás, você sabe que o termo spinster, que é esse termo para solteirona, do inglês, ele vinha de uma palavra medieval no inglês de uma mulher que se sustentava. Uma mulher que fazia, sei lá o que fosse, né, poção para vender, era uma parteira, era uma mulher que era autônoma. E essa mulher, obviamente, é uma grande vítima, porque ela ameaçava aquele status, né? Você precisava que aquela mulher não pudesse ficar sozinha. Você precisava convencer todas as mulheres de que elas só poderiam existir ali enquanto parte acopladas num homem, enfim. Silvia Federici falaria sobre como isso foi colocado dentro da nossa cabeça de uma forma forte. Mas, voltando pro 4B, um movimento na Coreia de mulheres que estão abdicando de qualquer relação romântica com homens, qualquer relação possível com homens, porque a Coreia é muito pior, muito, muito pior do que o Brasil, em termos de misoginia, de machismo, mesmo de violência contra a mulher. Então, as mulheres, por exemplo, não têm direito à guarda quando elas se separam dos maridos. Elas não têm direito à pensão, se por acaso elas forem viúvas ou enfim. É um troço onde ela está totalmente desabrigada socialmente, se ela não tivesse com um homem. Ela ganha a maior taxa de diferença salarial no mundo na Coreia do Sul. Além disso, tem uma cultura estética bizarra, né? Toda a cultura do K-pop, toda a expectativa estética de operação da mulher como ela tem que ser. E tem um livro chamado Kim Jeong, nascida em 1982, de Cho Nam-jo, que fala exatamente disso. É uma mulher que queria ter uma carreira, acaba sendo convencida socialmente de que ela devia casar, ter filho, e ela é chamada de parasita, assim, tipo... E é assim que a sociedade
ali ver as mulheres. Então, é um livro muito, muito radical e que fez com que um grupo de mulheres começasse uma coisa que são os 4Bs, que em coreano, deixa eu ver se eu acho aqui, seria Bihon, recusa do casamento heterossexual, Bichusan, recusa a gravidez, eu achando que eu tô falando coreano, Bienae, recusa ao namoro, e Bisexeu, recusa a relações sexuais heterossexuais. Então, elas fazem isso tudo para quê? Para dizer, eu não vou ter filho para essa sociedade. E para evitar ter filho nessa sociedade, eu não tenho direito a contracepção, eu não tenho direito reprodutivo, o jeito que eu vou fazer isso é nem namorando. Não só isso, elas também cortam o cabelo curto, não usam maquiagem, usam roupas a gênero, tanto que elas sofrem violência na rua. Eu vi uma coisa que eu achei engraçada, eu não sei muito sobre isso, mas é um movimento que tem um símbolo. É um movimento feminista, o símbolo do movimento feminista lá é isso aqui. De fazer assim de pau pequeno? Parece que uma cantora pegou um chocolate, colocou na boca e ela foi super atacada porque ela fez esse movimento. Eu não sei por que eu tô rindo, que é triste, mas é engraçado. Ou seja, o professor Raimundo, feminista há muito tempo. E o salário? Eu acho que a gente tem que aderir e falar, e o salário, É verdade, que o ego, desproporcionalmente. Eu acho que o homem inseguro, eles ficaram muito inseguros. Os homens são muito reativos. E esse movimento, de fato, está crescendo mundialmente. As mulheres estão aderindo ao B4. Porque demandam um movimento da parte deles, né? Realmente eles vão ter que levantar e dar uma reestruturada em como eles funcionam, né? É meio lisístrata, né? Total. Eu falei de fazer greve há um tempo. Vocês são muito cultas, por favor. O que é? Lisístrata é a greve do sexo da peça do Aristóteles? É Aristóteles? Aristófanes, né? Porque é o comediante. Aristófanes. Gente, adoro mulher culta. Aristófanes, é a peça que elas fazem uma greve de sexo. A história é que as mulheres estão de saco cheio da guerra de Troia, que está demorando muito. E aí, a Lisístrata, que é a esposa do Menelau, gente, eu sei lá, vou inventar o nome. Não é o Menelau, mas enfim, a Lisístrata fala para mim, chega, gente, não queremos mais a guerra, como é que a gente faz para eles pararem? Aí elas têm essa ideia, falam, bom, a gente vai dizer para eles, ou vocês param a guerra ou não rola mais aqui, tá? Ninguém mais faz sexo até parar a guerra, e que diz que dura, 10 dias e acabou a guerra. Olha aí. Talvez a solução para todos os males do mundo seja a greve de sexo. Ou seja, estava lá na Grécia a solução, né? Lá na Grécia, na peça, os homens eles entram com grandes piroconas. Mão, assim, que tá muito pesado para eles. Eles simplesmente não conseguem. Eu acho que sim, eu acho que essa questão a gente tá tentando falar uma coisa em voz mais alta para eles. E a reprodução, porque a Coreia do Sul é o país que tem a menor taxa de natalidade do mundo. Para a gente ter, para ter reposição, precisava ser 2, não sei o que filho por pessoa, e lá é 0,72. Baixou em 2 anos, baixou uns 6 dígitos também mais. O que já era 0,78 e agora é 0,72. As mulheres estão dizendo não. Agora, como os homens vão receber isso, nunca é bom, né? Total. E é tão simples, né? É uma questão realmente, assim, quando você para pensar que o fundamento do movimento feminista é luta por igualdade, a gente só tá fazendo resistência para não ser tratada como sub-humano, como objeto. Na verdade, a gente só quer ser tratado como uma pessoa. E isso é muito impressionante, né? O quão difícil é a gente convencer os homens de que nós somos seres humanos. Pois é. E os homens, obviamente, mas uma estrutura cultural, um pensamento da sociedade. Até porque também tem muita mulher que se envolve no movimento antifeminista, né? Assim, sem até entender. Não tô querendo culpabilizar a vítima, não. Mas o que eu tô falando realmente a cultura faz com que o movimento seja contra a mulher. Até ela apanhar depois de 3 meses de casada e ter que fazer um BO, né? Espero que... Exatamente. Que, olha, essa estrutura aqui tá para te proteger, tá para proteger você independentemente da sua orientação, do seu política, sexual, o que for. Você precisa e merece ser protegido porque você é um ser humano. Eu acho que tem muitas aliadas do machismo por medo mesmo, né? Elas fazem isso, eu acho, porque elas falam aqui eu tô protegida, então.
Uhum. Se eu for aliada, você não me bate? Se eu for aliada, eu fico mais segura? Porque as mulheres que não se conformam, vocês sabem bem, porque são mulheres que são engraçadas, inteligentes, se colocam no mundo, o que você mais leva na cabeça é paulada, certo? Com certeza, e na verdade isso aqui também é uma maneira da gente fazer, pra mim, é uma forma de fazer uma alfabetização emocional até, assim, de quais são os limites, do que dá certo, do que não pode, pra eu aprender a colocar os limites. Mas enfim, a gente ficaria conversando horas com e você, horas. e eu aconselho a todo mundo que ouve a gente a acompanhar a Raquel nas redes, porque realmente o conteúdo dela vem sempre com um monte de informação, com muita profundidade. Eu tô aprendendo o tempo inteiro, então, assim, é um dos meus conteúdos preferidos. Raquel, obrigada. Obrigada, Raquel. Obrigada Foi por esse maravilhoso. trabalho que você está fazendo, obrigada pela conversa. Obrigada a vocês, que honra de novo. Longa vida ao podcast, eu sou fã das duas e Mulheres Falando, é aquele filme. Continuemos falando, que alguém há de estar ouvindo, a gente pode estar auxiliando em algum lugar. Muito obrigada. É isso, gente! Vamos lá! A gente teve mais o 3º episódio da 2ª temporada. E se quiserem e puderem, compartilhem com a galera. Muito importante para vocês apoiarem o nosso trabalho. E também façam comentários nas nossas redes sociais. Júlia, por favor, fale primeiro a sua. @JuliaRabelo, Rabelo com 2 L's. And eu sou a fantástica Tata Lopes no Instagram. E comentem, façam sugestão de pauta. A gente vai adorar aqui comentar com vocês. Isso, e segue a gente lá na sua rede de tocador predileto de podcast. Então até semana que vem, né? Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo.